Olá, eu sou o João Guilherme e agora eu vou dar início à apresentação do nosso terceiro trabalho prático da disciplina de Inteligência Artificial. Foi desenvolvida por mim e pelo Daniel Dias Moreira, sob a orientação do professor Ahmed Esmin. E o foco desse projeto é basicamente a aplicação e prática do classificador MLP, o Perceptron Multicamadas, utilizando a biblioteca Scikit-learn. Então agora sobre o escopo do nosso trabalho, né? O objetivo central foi treinar uma rede neural para classificar as bases de dados Iris e Wine, analisando como o modelo se comporta e, por fim, comparando a sua eficiência com os resultados que a gente obteve no trabalho prático 1, que foi utilizando o algoritmo KNN. Agora, falando um pouco sobre as metodologias e ferramentas, né? Para construir esse experimento, a gente utilizou a linguagem Python e o seu ecossistema voltado para ciências de dados mesmo, né? O Pandas do Python foi essencial para a manipulação das tabelas, enquanto o Scikit-learn, né, nos ofereceu as ferramentas de modelagem. A nossa metodologia de validação foi bem rigorosa, né? A gente dividiu as bases em 80% para o treinamento dos neurônios e 20% para fazer os testes finais. E um detalhe fundamental é que a gente utilizou a semente aleatória Random State 73, né? E a gente fez isso propositalmente, né, para garantir que a divisão dos dados fosse exatamente a mesma que a gente utilizou no trabalho de KNN, né? E dessa forma permitiu uma comparação justa entre os algoritmos. E por fim, a gente aplicou o escalonamento de atributos, que é basicamente um pré-requisito crítico para ter um bom funcionamento de qualquer rede neural. E agora falando um pouco sobre a importância da normalização, né? A gente usou a normalização com o Standard Scaler, né, que foi basicamente o coração do processo, né? Porque as redes neurais elas calculam o erro através de gradientes, né? E se um atributo, como o comprimento de uma pétala, varia de 1 a 7, e outro atributo químico da base Wine, por exemplo, varia de 100 a 1000, a rede ela vai dar uma importância desproporcionalmente maior, né, ao número, por exemplo, de 100 a 1000. Isso iria causar uma instabilidade, né? E aí vai impedir que a rede aprenda os padrões mais sutis ali, né? Então, ao a gente fazer essa normalização, né, transformamos tudo para uma escala comum, né, onde a média é 0 e o desvio padrão é 1. E dessa forma, garantimos que todos os atributos contribuem igualmente para o ajuste dos pesos. E isso vai resultar numa convergência muito mais rápida e precisa. Então, agora entrando na parte de treinamento, né? A gente começou com a base Iris. Nós configuramos a nossa arquitetura com uma camada oculta contendo 100 neurônios, né? E o conjunto de dados foi dividido em 120 amostras de treino e 30 de testes. E o que nos chamou a atenção foi principalmente a eficiência, né? A rede ela convergiu e finalizou o aprendizado em apenas 0,21 segundos, que é um tempo muito curto. E esse tempo extremamente baixo mostra que, por mais que o MLP seja um modelo relativamente muito mais complexo que o KNN, a capacidade do processamento das bibliotecas modernas do Scikit-learn torna o treinamento da rede pequena quase que instantânea, né? Isso ainda assim mantendo uma altíssima fidelidade na representação dos dados das flores. E agora, falando sobre o treinamento da base de dados Wine, né? Essa base ela apresentou um desafio um pouquinho maior, né? Porque a gente lidou com 3 atributos químicos diferentes para classificar os vinhos. E mesmo com a complexidade adicional, o tempo de treinamento foi ainda menor, né? Foi surpreendente, foi apenas 0,14 segundos, né? E a gente trabalhou aqui com 142 amostras para treino e 36 para testes. E esse resultado reforça ainda mais que a preparação correta dos dados e a escolha de uma arquitetura equilibrada permite que a rede neural encontre as fronteiras de decisão de forma muito mais ágil, né? Então, basicamente é isso na minha apresentação aqui. E a partir de agora, o Daniel ele vai detalhar melhor as métricas de acurácia
e as matrizes de confusão que comprovam a qualidade desse treinamento que a gente acabou de ver. Então é isso, muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Daniel, vou estar apresentando aqui a segunda parte do nosso projeto do MLP Classifier, a implementação que a gente fez. Aqui, nessa parte, nós vamos mostrar os resultados, tanto da base Iris quanto da base Wine, e também análise de desempenho e tudo mais, e também vou estar mostrando um pouco da comparação da nossa base Iris, que a gente fez utilizando o MLP Classifier e com o KNN. Bom, falando primeiramente do resultado da base Iris, a gente pode perceber, então, que a gente teve uma acurácia global de 97%, ocorrendo apenas um erro na fronteira entre a versicolor e a virgínica, tá? Alcançando 100% nas flores setosa e vigínica, né? Esse erro ele é bem clássico de acontecer nessa base, né? Porque as duas espécies elas têm medidas muito parecidas. Então, acaba sempre bem comum que esse erro aconteça na fronteira entre o versicolor e a virgínica. Agora, com os resultados da base Wine, nós também tivemos a mesma acurácia, né? A gente teve uma performance muito boa de 97% de acurácia. E o modelo ele demonstrou alta confiabilidade, né, em dados químicos, né? A matriz de confusão ela mostra para a gente um cenário que é muito parecido com o anterior, né? A rede teve apenas um falso positivo, ele errou um vinho da classe zero e todas as métricas de precisão e recal ficaram acima de 0,9, né? Provando que essa rede neural ela tem uma confiabilidade bem alta. Agora vamos falar sobre a análise de erros, né? Nas matrizes de confusão, se observou que as falhas são residuais e ocorrem em amostras situadas em regiões de fronteira linear tênue. Então, o que significa isso? A rede neural ela não falhou por erro de lógica, né? Esses erros eles são puramente residuais e eles ocorrem naquelas fronteiras de decisão onde os dados das classes se misturam quase que perfeitamente, né, na vida real. É um limite ali de separabilidade linear. Agora, trazendo a comparação entre o MLP, que a gente implementou, contra o KNN, em relação a desempenho, né? A acurácia foi bem similar, né? Na base Iris, tanto o KNN, que a gente testou com o K igual a 1, 3 e 5, quanto o MLP, eles atingiram o mesmo teto de 97% de acertos. A única ressalva é que com K igual a 7, no KNN teve um acerto de 93%, uma pequena variação apenas, mas para 1, 3 e 5 atingiu o mesmo teto. Em relação a fronteiras de decisão, o MLP ele costuma concentrar erros em classes semelhantes, enquanto o KNN ele pode variar mais dependendo da vizinhança K-local, né? O MLP ele aprende a isolar regiões inteiras para as classes, né? Enquanto o KNN ele é muito influenciado por pequenos bolsões, vamos dizer assim, local, dependendo de quem que é os seus vizinhos mais próximos. Falando agora da comparação em relação aos paradigmas, o custo de treino. O KNN ele tem custo zero no treino, né? Ele é o que a gente chama de aprendiz preguiçoso, né? O lazy learner. Enquanto o MLP ele exige ajuste iterativo de pesos, né? O backpropagation. Né? O KNN ele não treina nada, né? Ele só memoriza os dados. Enquanto o MLP ele tem um custo inicial mais alto, porque ele calcula e reajusta os pesos repetidas vezes, né? Por conta do backpropagation. Na inferência, o MLP ele prediz mais rapidamente após treinado, né? O KNN ele é mais lento na predição porque ele calcula as distâncias em tempo real, né? O MLP, depois de treinado, ele é instantâneo praticamente, né? O KNN precisa calcular a distância todas as vezes, a cada novo ponto ele precisa ficar calculando as distâncias, então ele é bem mais lento nessa predição. Em relação à sensibilidade, o KNN ele depende criticamente do carro,
né? Você precisa chutar um bom valor de K. Caso você não chute um bom valor de K, o desempenho dele pode cair muito drasticamente. Enquanto o MLP ele depende da arquitetura e da normalização mais rigorosa, né? Normalização dos dados. Né? As redes neurais elas quebram se a gente não colocar os números na mesma escala, então precisa ter uma atenção maior com isso. Né? Concluindo, então, o MLP Classifier ele provou ser uma ferramenta escalável e poderosa, e embora o KNN seja eficiente para bases pequenas, a rede neural ela oferece uma maior flexibilidade para problemas de alta complexidade e grandes volumes de dados. Né? Então, se você tem um problema pequeno e simples, por exemplo, como a própria base Iris mesmo, o KNN ele resolve muito bem, tanto que a acurácia é igual, como a gente viu, e sem custo nenhum de treinamento. Né? Agora, se a gente está falando de volumes massivos de dados, que geralmente é o que se é onde essas redes neurais atuam, né? Então é bem melhor que a gente utilize o MLP, né? Porque ele se mostra uma ferramenta muito mais escalável, muito mais poderosa para esse fim. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Essa foi a apresentação.